Estou entrando aqui rapidamente para deixar uma passagem, uma mensagem de reflexão para mim, para você, para o seu coração e para o meu, acerca do que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. E às vezes a gente planeja algo de um jeito, mas na verdade a forma de Deus e os caminhos que Ele tem vai nos conduzir a alcançar coisas muito maiores, coisas muito melhores e vivenciar coisas maiores do que a gente imaginava vivenciar. A Bíblia também fala que os caminhos de Deus são maiores que os nossos, os planos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos que os nossos. E eu quero trazer justamente a passagem que narra a história de 3 amigos de Jesus. E está lá no livro de João, capítulo 11, que fala sobre esses 3 amigos, vivendo uma situação desafiadora, vivendo uma situação aterrorizante, vivendo uma situação de luto. E esses 3 amigos se chamavam Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus. Jesus ia para a casa deles, conversavam, passavam tempo juntos e eles moravam numa aldeia em Betânia. Só que chegou um determinado tempo que Jesus não estava lá nessa aldeia, Jesus estava em um outro lugar e Lázaro ficou doente. Ficou muito doente, a ponto das irmãs não darem conta da melhora dele e enviaram um mensageiro para ir até Jesus. E perceba o nível de intimidade, eles eram tão amigos que a mensagem que elas mandaram para o mensageiro enviar para Jesus era a seguinte: fala para ele que aquele a quem ele ama está muito doente. Ou seja, Jesus é o teu amigo, lembra? Aquele que você ama muito, pois ele não está bem. Vem aqui, socorre ele, porque ele é seu amigo. E o mensageiro foi até o encontro de Jesus, encontrou Jesus, deu o recado conforme lhe foi dado, mas para a surpresa do mensageiro, acredito eu, para a surpresa de Marta, para a surpresa de Maria, ou até do próprio Lázaro, se ele estava consciente ainda, Jesus disse que ele não ia de imediato ao encontro deles. A Bíblia ainda fala que Jesus demorou 2 dias aonde ele estava, para que depois ele pegasse viagem de retorno a Betânia. E lembre-se que naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha nenhum tipo de transporte dessa forma. Eles viajavam de animais, eles viajavam a pé. E quando Jesus chegou em Betânia, a Bíblia fala que Lázaro já tinha morrido e já estava sepultado há 4 dias. E ele estava ciente de que isso ia acontecer. Mas ele sabia o que era que ele ia fazer. Ele não estava indo ao encontro de Lázaro para ver ele sepultado apenas. Ele também não estava indo ao encontro de Lázaro para curá-lo, mas ele estava indo ao encontro de Lázaro para fazer algo muito maior. Aos olhos das irmãs, elas queriam que ele fosse imediatamente para que Lázaro fosse curado. Mas o que ele tinha para fazer era muito maior do que uma cura. O que ele tinha para fazer era algo que ia ficar marcado na história, a ponto de 2000 anos ter se passado e nós estarmos aqui relembrando isso que aconteceu. Quando Jesus chegou em Betânia, a Bíblia fala que primeiramente Marta encontrou com Jesus chorando, desolada, em luto, pois o seu irmão já estava falecido, e ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Maria ainda continuou dentro de casa. Maria continuou lá sentada, chorando também. E Marta foi ao encontro dela e avisou: olha, o mestre está te chamando para você ir. E ela foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha adentrado na casa. Ela foi e a Bíblia fala que ela se colocou nos pés de Jesus. Ela adorou Jesus. Essa mesma Maria foi a mesma Maria que estava sentada lá na sua casa enquanto Jesus pregava e a sua irmã estava se queixando porque ela estava ocupada com todas as outras coisas, enquanto que Maria estava ali sentada ouvindo o mestre falar. É a mesma Maria que estava aos pés de Jesus também, quando enxugou os seus pés
enxugou com as suas lágrimas os pés de Jesus e o adorou. Essa era aquela adoradora de primeira categoria. Maria era o tipo de adoradora que adorava quando tudo estava bem, mas também sabia se prostrar diante dos pés de Jesus, quando tudo não estava tão favorável como ela gostaria. Ela conseguia se prostrar aos pés de Jesus, mesmo sabendo que aquele que podia ter feito o milagre da cura não fez como ela gostaria. E depois que ela se prostrou, ela falou exatamente a mesma coisa que Marta falou. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia fala que Jesus, ao ouvir ela falar, ao ver ela chorar, ao ver a multidão que estava acompanhada dela, desolada, entristecida, com o luto daquela família, a Bíblia fala que Jesus, ele se contristou no seu coração, ele ficou muito angustiado e ele começou a perguntar: aonde que ele está enterrado? Aonde é que ele está? Jesus, ele ficou angustiado ao ver aquele sofrimento, porque Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele tem um propósito e por isso ele permite. Porque a tribulação gera fortalecimento, gera crescimento, gera amadurecimento, gera experiência com Deus. Mas Deus, ele não se agrada com o nosso sofrimento. E a Bíblia fala que nessa situação, quando Jesus estava de frente para o sepulcro, a Bíblia fala que Jesus chorou. Mas como assim? Como pode Jesus chorar, mesmo sabendo que ele estava prestes a fazer um grande milagre? Porque ele se compadeceu com o sofrimento dos seus amigos. Ele se compadeceu com aquela situação. É importante que nós nos lembremos de que Jesus, ele se importa com cada lágrima que desce do nosso rosto, com cada angústia que passa no nosso coração. E ele ainda diz: não se angustie, não se desespere, descansa o seu coração, porque eu estou no controle de toda e qualquer situação. Mostraram onde era que Lázaro estava e ele deu a ordem: tirem a pedra. E depois de tirar a pedra, ele deu a ordem para a morte: Lázaro, saia para fora. Lázaro, saia da morte. Eu cheguei não para te curar, eu cheguei para fazer um milagre maior do que o que você esperava. Eu cheguei para fazer algo muito maior do que você imaginava. Marta e Maria, eu não vim aqui só para fazer aquilo que vocês desejavam. Eu não vim aqui no tempo que vocês esperavam. Eu não vim aqui para cumprir aquilo que vocês gostariam que eu cumprisse. Mas eu cheguei no meu tempo para fazer do meu jeito. E aquilo que eu vou fazer é muito maior do que vocês imaginavam. É muito maior do que vocês esperavam. Vocês vão viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Que você carregue essa palavra no seu coração. Que você saiba que talvez as coisas não tenham acontecido da forma como você planejou. Talvez você tenha pedido a Deus. Talvez você tenha clamado a Deus e Deus não fez do jeito que você gostaria. Mas saiba de uma coisa: o que Deus vai fazer é muito maior do que o que você pediu. O que Deus tem planejado é muito melhor do que o que você esperava. Ele vai fazer. Continua acreditando, descansando e esperando nele. Descansa o seu coração. Só descansa. Só descansa.